Oiê, sejam bem-vindas ao meu canal Endo Mulher. Para você me acompanhar aqui, eu gosto muito desse tipo de conteúdo porque eu consigo falar muitas coisas, né? Mas se você quer me acompanhar também de forma contínua todos os dias, tem o meu Instagram, tô deixando aqui para vocês na descrição, tá? E aqui, curte, compartilha, porque vai ter vídeos longos assim, gostosos pra gente poder falar sobre essa doença, né? Sou terapeuta, mas também portadora da endometriose. E eu quero dizer pra você coisas que mudaram na minha vida depois do diagnóstico e com certeza pode mudar na sua vida também, não tenho nem dúvida, tá? E a primeira coisa que eu acho que muitas mulheres fazem ou faziam que é ignorar a dor. Eu sentia dores na relação e eu pensava, um dia isso vai melhorar. Isso vai virando uma bola de neve dentro do teu relacionamento, né? Quem vive isso sabe. E eu também começava a ignorar pequenas coisas, como uma enxaqueca forte, uma fadiga, uma dor no corpo, fisgadas que a gente sente, né? A gente sente fisgadas naquela região que você sabe. E aí eu fui ignorando, 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 até que aí, quando eu percebi, era algo já incapacitante. Por isso que tem até uma frase que fala: aquilo que você suporta hoje pode ser insuportável amanhã. Aquilo que você está tolerando hoje pode se tornar insuportável de viver amanhã. E com a endometriose foi exatamente assim. Eu fui tolerando, fui ignorando, fui deixando, até que um certo momento que ela parou e falou assim: opa, peraí, tem muita coisa acumulada aqui. Então, eu não me atentava à minha alimentação, eu não me atentava ao meu estilo de vida, eu não me atentava que eu estava vivendo uma vida extremamente estressada, extremamente angustiada, que eu tinha muitas coisas particulares a serem resolvidas, emocionais a serem resolvidas, e eu fui deixando. Então eu tinha muitos traumas, eu tinha muita angústia, eu tinha muita tristeza guardada, ressentimento guardado, eu tinha raiva de algumas pessoas, mágoas de algumas pessoas, e isso foi se tornando algo tão ruim, porque eu não estava liberando também o perdão para muitas. Eu tenho uma memória de elefante e as coisas para mim são tão intensas, eu gostaria que não fosse, mas tudo que as pessoas falavam é de uma profundidade tão grande que eu não consigo explicar e expressar em palavras para vocês, mas eu sinto com muita intensidade e isso me fazia tão mal, porque no momento tão vulnerável, de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento, ainda você vem com toda essa bomba, né, de ficar acumulando coisas, problemas que você tinha que resolver, tinha que perdoar, enfim, tinha que esquecer, ou tinha que ser amenizado, ou tentar não acumular, tentar não guardar. E aí, infelizmente, isso foi carregando. Hoje, o que eu faço de diferente? Hoje eu não carrego mais. Hoje existiu alguma situação ali que eu não gostei, que eu vivenciei, que foi chato pra mim. Eu consigo hoje olhar e não dar tanta importância. Não dou tanta importância para pessoas críticas, não dou tanta importância para pessoas que não podem me ajudar. Tem uma frase que diz assim: fale algo para quem pode te ajudar. Então, antes, com a endometriose, eu tinha essa necessidade de conversar, eu tinha essa necessidade de ser aceita, ser amada o tempo todo. Eu me sentia muito mal quando alguém não falava comigo, quando alguém me esnobava, quando alguém ficava um tempo assim de cara virada para mim e sem eu saber o motivo, eu ia lá, eu queria convencer a pessoa de que eu sou uma pessoa boa. Mas às vezes aquela pessoa ela tá chateada porque eu não compareci em um negócio que ela pediu para eu comparecer, em que eu não fiz um favor que ela pediu para eu fazer, porque no momento eu não estava bem. E isso tudo ia girando em uma culpa, virando algo tão extenso, tão pesado, que aquilo ia acumulando dentro de mim, de ninguém me ama mais, porque eu tenho que ser útil. Isso vem muito também da minha infância, em que servir, eu sempre tinha que estar servindo alguém para me sentir bem. E não que isso seja errado, não que não posso ajudar ninguém, não posso servir ninguém, não. A gente encontra sentido na vida quando a gente ajuda alguém. Mas sabe quando você passa por cima do cuidado, do teu cuidado,
de olhar para a tua saúde para poder ajudar outra pessoa, a troca de amor, de pertencimento, de se sentir bem, de se sentir amado por essa pessoa a todo custo. Isso é tão maléfico. Então a gente precisa olhar pra gente e falar assim, por que eu quero ajudar essa pessoa? Por que eu quero ir nesse evento que essa pessoa vai estar? Será que é só por consideração ou será que é porque eu quero que essa pessoa nunca se sinta chateada comigo? Porque quando ela fica chateada eu fico muito mal. E aí a mulher que tem endometriose precisa entender isso. Tem dias que você vai estar mal. Você vai estar mal de saúde. Então, atrás dos seus sims, existem muitos nãos que você dá para você. Você só diz sim para o outro, mas você diz muitos nãos para você. Então, uma coisa que eu aprendi, eu digo não quando eu realmente não consigo ir, eu falo, infelizmente não posso ir, não tô bem, e parei de me justificar, porque eu ficava me justificando, implorando, era como se eu estivesse mendigando para a pessoa que ela entendesse, que ela compreendesse, né? Então hoje não faço mais isso. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer. Então assim, eu marcava compromissos sem lembrar dos meus ciclos ou sem colocá-los nos compromissos. Depois eu parei e comecei a falar assim, um exemplo, a minha menstruação ia descer dia 28, um exemplo. Aí eu falava para a pessoa assim, dia 28, 29, 30 ou até dia 27, antes do dia 28, eu provavelmente não estarei muito bem. Aí a pessoa, mas como assim, né? E aí eu explicava, então, eu sou portadora de endometriose, eu tenho uma condição e tal, e quem é amigo já sabia. Quem não era, eu explicava uma vez só. E aí eu comecei a marcar os eventos ou alguma saída, alguma coisa assim, fora desse período, para que eu não me decepcionasse, eu não me cobrasse por não comparecer. Algumas pessoas entendiam, beleza. Outras não entendiam, beleza também. O que eu não queria era falta de respeito. Então, não entendi, não posso remarcar, tem que ser nessa data. Tudo bem, eu não sou criança, eu vou entender também que você precisava que fosse na outra data e não na data que eu queria. Mas me respeite. Não fique falando de mim, não fique falando que eu sou frescurenta, que eu sou mentirosa, enfim. E se falasse também, eu passei a não ligar mais, né? Outra coisa também, antes eu escondia a dor para não atrapalhar. Então, assim, na relação mesmo, eu falava, não tô sentindo dor, e eu estava. No meu trabalho, muitas vezes eu engolia, eu ficava com aquela dor assim, remoendo, eu ia no banheiro várias vezes, eu não queria contar que eu tava com dor, mas assim, a minha endometriose era tão profunda, tão forte, que eu não conseguia esconder. Hoje, não, eu falo, tô com dor, tô com cólica, não consigo fazer nada, tá? Não tenho mais esse medo, não. Em casa também, eu falo pro meu marido, hoje eu não tô legal, tá? Não vai sair almoço do jeito que você queria. E assim, isso é a melhor coisa. Então eu falo com clareza, eu explico. E é assim, quem quer entender, entende. Quem não quer, problema é de quem não quer, né? Autoimagem, então, eu brigava muito com o meu corpo, por conta daquela pochetinha, né? Eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir uma barriga trincada, era o que eu mais queria. Só que na verdade, gente, a Endobele vinha. E aí eu comecei a perceber que não era tão fácil assim. E hoje eu não me cobro mais, né, com o meu corpo, eu cuido do meu corpo, alimentação regrada, estilo de vida bacana, não tem como eu ficar, enfim, totalmente largada, né, mas também não fico bitolada com o corpo perfeito, isso não me atinge mais. Espiritualidade também, uma das coisas é que antes eu ficava me culpando. Olha só que loucura, né? Antes eu me culpava por ter a doença e depois eu comecei a jogar a culpa para Deus. Eu falava assim, meu Deus, por que eu? Tem tanta gente ruim nesse mundo, né? Olha lá, fulana. Isso que a gente fala que a gente não deseja para nenhum pior inimigo, mas quando a gente tá na dor e a gente se pergunta, fala assim, nossa, olha lá, tem gente que faz maldade pro povo, olha o que passou na TV, mãe matou filho e não sei o quê. E eu, porque comigo, sabe? Eu que não tô querendo mal pra ninguém, só agora, né?
Mas por que eu? E eu ficava culpando Deus por essa situação. Por que que Deus permitiu uma doença dessa para mim, né? E aí hoje não, hoje eu pergunto, Senhor, o que que eu tenho que aprender com ela, né? O que que eu tenho que qual é o teu propósito na minha vida com essa doença? Então hoje eu entendi que o meu propósito é ajudar outras mulheres, me conectei com várias através dessa doença, né? E hoje eu tenho mais conhecimento, antes eu ignorava total as pesquisas. Hoje eu tenho mais conhecimento, eu fui atrás, eu passei por cima do meu orgulho para poder entender um pouco mais da doença e vem a aceitação. Foi muito difícil, porque no início eu não queria aceitar. Depois vem a fase da aceitação, o luto, e agora sim, agora eu entendo que eu tenho a endometriose, mas eu não sou a endometriose. E eu mostro para ela que quem comanda a minha vida sou eu, não é ela. Ela está comigo em alguns momentos, mas ela não é a principal dona da minha vida. Ela não tem que ditar as regras na minha vida. Então eu consegui colocá-la no lugar dela e hoje eu posso dizer para você que a minha vida é muito mais leve. Mesmo, você fez cirurgia de endometriose, gente, cirurgia não cura, tá? Eu ainda sou uma endomulher, eu tenho adenomiose, né, que é a endometriose no útero, e essa condição não tem como tirar. Eu estou com ela ainda. E por isso eu ainda continuo nesse trajeto, nessa vida, né, de ajudar várias mulheres, porque ainda sou uma endomulher e serei para sempre uma endomulher. Mas jamais eu vou baixar a cabeça para ela. E nem você.